Senhores deputados, retomamos a nossa reunião. A ordem do dia hoje é a audição dos candidatos ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Connosco temos a doutora Carla Isabel Agostinho Martins, candidata ao Conselho Regulador da ERC, a quem eu saúdo e dou as boas-vindas. Nós estamos a trabalhar com a seguinte grelha: 5 minutos para uma primeira declaração da sua doutora, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos também para colocar as questões que entender e responderá no fim, também com 5 minutos, sabendo de antemão que vai ser difícil responder a todos os grupos parlamentares em 5 minutos. Eu prometo-lhe que serei tolerante na gestão do tempo. Portanto, se todos estivermos de acordo, dava a palavra à doutora Carla Isabel Agostinho Martins para fazer uma declaração agora nos próximos 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores e as senhoras deputadas da Comissão. Foi com honra e sentido de responsabilidade que aceitei integrar a lista candidata a membros do Conselho Regulador da ERC. Espero poder colocar ao serviço destas funções toda a minha dedicação, experiência e conhecimento adquiridos no meu percurso profissional e académico, caso seja essa a decisão do Parlamento. A minha vida profissional começou no jornalismo, nomeadamente na rádio e imprensa locais, na Lausanne, de onde sou natural, e já após a conclusão da minha licenciatura, integrei a primeira redação multimédia da RTP. Sou professora universitária desde 2003, nas áreas de média e jornalismo. Atualmente ensino na Universidade Lusófona e também na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. Já lecionei na Escola Superior de Comunicação Social e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Há vários anos sou investigadora nestes domínios científicos, média e jornalismo, nas quais me doutorei em 2013 sobre o tema Mulheres, Liderança Política e Média. Integro os quadros técnicos da ERC há cerca de 17 anos, praticamente desde a sua criação. Neste período, desenvolvi trabalho como especialista de análise de média, como assessora do Conselho Regulador e, desde junho de 2019, como coordenadora da Unidade da Transparência dos Média. Esta é uma nova área de intervenção da ERC, pioneira no panorama regulatório europeu, vocacionada para uma análise da realidade mediática orientada para a garantia da independência editorial, da liberdade e do pluralismo. O meu trabalho na área da regulação inspirou-me a desenvolver, desde há cerca de uma década, um pensamento sobre os modelos e o papel da regulação dos média, particularmente num contexto de significativas mudanças nos paradigmas tecnológicos, de consumo e de emergência de novos produtores de conteúdos que afetam o setor, impactam a sociedade e desafiam a regulação. Ainda ontem foi noticiado que o maior jornal europeu, o tabloide alemão Bild, planeia substituir um conjunto de postos de trabalho editoriais por inteligência artificial no âmbito de um programa de redução de custos. Na academia e no ensino, que exigem estudo e atualização permanentes, dedico uma parte da minha investigação e das minhas publicações a temas regulatórios, os conteúdos jornalísticos, a diversidade, a transformação do paradigma de regulação. É minha profunda convicção que os média livres, independentes e plurais são um dos pilares das sociedades democráticas. A regulação, integrando o sistema de média, é um catalisador da democracia. A comunicação social terá de se manter viva e forte nas suas funções democráticas de informação, de investigação, de criação de fóruns públicos e sentidos de comunidade. E o regulador deve ser um dos seus garantes. Para tal, tem uma missão clara, definida na Constituição e nos seus estatutos, assenta em princípios e valores, centrada nos cidadãos e nos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Neste quadro, a ERC tem de ser um regulador ágil e eficaz, orientado para o futuro, acompanhando a evolução tecnológica, contribuindo para promover a qualidade da esfera pública mediática perante os graves problemas que a ameaçam, como a disseminação em massa de desinformação e de discursos de ódio, dinamizando ações de literacia para maior capacitação e tomada de consciência dos cidadãos e dos públicos nos seus usos de média, sendo fator de coesão social.
Destaco 4 eixos prioritários para a intervenção regulatória: os média digitais, as novas tecnologias disruptivas e o panorama legislativo europeu, sustentabilidade, modelos de negócio, financiamento dos média e independência, dos grandes grupos económicos nacionais aos pequenos meios. Todos contam, todos são importantes e têm uma função. Promoção do pluralismo, da diversidade, da tolerância e da proteção dos menores no ambiente mediático digital, participação ativa na definição do quadro legislativo nacional e europeu, com implicação direta e indireta no setor. Na prossecução da sua missão, o regulador deve ser independente e deve ter os meios adequados para atuar. A ERC deve dispor igualmente de mecanismos ágeis de atuação e adotar níveis de intervenção regulatória diferenciados, assentes nos princípios da necessidade, da proporcionalidade e da eficácia na conciliação dos valores e direitos em presença. Para isto, parece-me essencial intensificar o diálogo com o setor, valorizar o papel do Conselho Consultivo na definição das linhas gerais de atuação, reforçar a cooperação com reguladores setoriais com missões em matérias convergentes, aprofundar a cooperação nas redes internacionais que a ERC integra, trabalhar em rede com centros de conhecimento, promover internamente abordagens multidisciplinares e colaborativas às questões da regulação, ter voz ativa e aportar conhecimento especializado sobre a realidade mediática nacional e regional na definição de políticas públicas setoriais. Defendo que a ERC deverá estar centrada no serviço aos cidadãos e no cumprimento da sua missão, para o que dispõe de equipas e quadros muito preparados e qualificados. O trabalho e conhecimento da ERC pode e deve ser partilhado com outras instituições, inclusive a contribuir para a decisão do Poder Legislativo. Gostaria de agradecer a vossa atenção. Estou ao vosso dispor, senhores deputados e senhoras deputadas, para as questões e comentários que queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Carla Martins, pelo seu primeiro depoimento. Vamos abrir agora o debate aos grupos parlamentares. Começamos pelo principal grupo parlamentar nesta comissão, é sempre o principal grupo parlamentar da oposição que começa e, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, sou deputado Guilherme Almeida, para colocar as questões que entender. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimento e saúdo a doutora Carla Isabel Agostinho Martins, enquanto membro designado para integrar o Conselho Regulador da ERC. Agradecemos a exposição inicial, reveladora do comprometimento que assume perante as novas funções que irá desempenhar. Evidencio do extenso e diversificado currículo como professora, investigadora, jornalista, assessora, os inúmeros artigos e publicações, bem como a sólida formação na área da comunicação, o desempenho de diversas missões internacionais, a experiência e o conhecimento da ERC, onde tem desempenhado diversas funções de responsabilidade, e a passagem pela comunicação social local e regional. As competências e os poderes da ERC destinam-se a assegurar a regulamentação e a supervisão do setor da comunicação social, estando sujeitos à supervisão da ERC todas as entidades que, sob jurisdição do Estado português, prossigam atividades de comunicação social. Assegura o exercício das suas funções com independência e com capacidade para definir autonomamente a orientação das suas atividades, sem sujeição a quaisquer diretrizes ou orientações de poder político, no estrito respeito pela Constituição e pela lei. Os objetivos da regulação do setor da comunicação social a prosseguir pela ERC são essencialmente, entre outros, a promoção do pluralismo cultural e a diversidade de expressão de vários pensamentos e correntes de pensamento, a livre difusão e o livre acesso aos conteúdos, a proteção dos públicos mais sensíveis, garantir uma informação assente em critérios de exigência e rigor jornalístico, a proteção dos consumidores enquanto destinatários de serviços e conteúdos. Cabe-lhe, igualmente, proceder a averiguações, inspeções e diligências que se mostrarem necessárias na persecução de seus fins. A ERC tem igualmente a competência regulamentares próprias, podendo ainda adotar diretivas e recomendações distintas e incentivar padrões de boas práticas no setor da comunicação social e, combine-lhe pela lei, fomentar a instituição de mecanismos de corregulação e autorregulação do setor.
Atentos a estes princípios e valores anunciados, gostaríamos de ouvir o seu entendimento sobre aspectos relevantes dos poderes e funções a desempenhar. Assistimos a uma rápida e profunda evolução da área da comunicação social, decorrente, nomeadamente, das fortes mudanças tecnológicas, pelo que considera haver ou não um certo desfazamento entre a realidade comunicacional em acelerada mudança e a necessária cobertura legal. Qual a sua opinião sobre os estudos realizados pela ERC? Deveriam ser mais regulares, mais prospectivos, ter uma maior divulgação junto dos cidadãos e até um maior destaque no próprio site. Tendo em conta a evolução dos normativos internacionais aplicáveis aos média e a necessária adaptação da legislação nacional, concorda ou não que a ERC necessita de atingir um novo patamar de exigência tendente a dar resposta aos fenómenos comunicacionais emergentes? Considera que o atual quadro regulatório é adequado para o exercício dessa missão cada vez mais exigente e, não nos querendo alongar demasiado, pois haveria seguramente muitas matérias que aqui poderiam ser questionadas, mas também reconhecendo a total liberdade relativamente àquilo que entender exprimir, deixo uma última pergunta no sentido de saber a sua opinião sobre a existência de meios e recursos necessários e suficientes para desenvolver com eficácia a vossa importante missão regulatória. Termino desejando, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um mandato pleno de realizações e contribua para um efetivo desenvolvimento da ação regulatória da ERC. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a doutora Carla Isabel Agostinho Martins, desde já felicitando-a pela sua indigitação como candidata a membro do Conselho Regulador da ERC. A Sra. Doutora tem um currículo bastante interessante, adequado, na nossa perspectiva, com vários aspectos adequados à função, que é isso que eu entendo que deve ser escrutinado nesta audição. Destaco, além de um doutoramento em Ciências da Comunicação, a sua procura contínua de formação, continua a frequentar alguns cursos que estão a decorrer, como, por exemplo, Regulating Digital Platforms, assim como de Direito da Comunicação e outros, o que eu achei bastante interessante. Também as suas funções enquanto professora auxiliar convidada, quer na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Católica, quer na Universidade de Lusófona, tem-lhe permitido até o acompanhamento não só de estudos dos estudantes, que tem orientado, que é uma função muito importante, mas também continuar a pesquisar e a atualizar em contexto real muitos desafios que se colocam. Na sua atividade profissional, a Sra. Doutora tem aqui como destaque, integra a ERC há 17 anos, mas tem aqui como destaque o ser coordenadora da Unidade de Transparência dos Mídia, e coisa que daqui a bocadinho irei referir, porque consideramos da mais importante, uma das áreas cruciais. A Sra. Doutora tem uma obra bastante interessante, quer em termos de participação em livros, quer em livros propriamente ditos, quer depois em artigos, e é muito interessante verificar que há uma tendência bastante notória, que uma sensibilidade muito grande às questões de género, coisa que eu não acho seja nada de explicente em relação à atividade de um órgão regulador, como é o caso da ERC, onde as questões não só da liderança feminino, mas associadas, há aqui uma mediação bastante interessante entre o populismo e o antifemininismo, coisa que eu acho bastante interessante, que aparece na sua investigação. E depois todo o regime de transparência no que diz respeito aos mídias, às práticas regulatórias da autorregulação, com um enfoque que houve bastante interessante sobre a rádio. E estas áreas que têm sido alvo não só da sua atividade profissional, como também da sua atividade investigativa, quer em termos académicos ou fora do meio académico, por sua iniciativa, estas atividades têm uma dimensão transnacional, como é óbvio, e têm fundamentalmente um enfoque europeu. A Sra. Doutora, enquanto a ERC é membro da ERGA, que é a entidade fundamental que a nível europeu, não é a única, mas é a entidade fundamental que a nível europeu faz este acompanhamento dos serviços de audiovisual e não só, e tem participado em grupos de trabalho da ERGA, cuja ação contribui
necessariamente para a definição de políticas para o setor dos mídias a nível europeu e a nível nacional. Foi chair de 2 grupos de trabalho e eu gostava de destacar, antes de mais, a sua posição como co-coordenadora e coautora do livro, também da edição da ERC, o Regime de Transparência dos Mídias, Prática Regulatória de 2006 a 2021. Ora, a Lei da Transparência, e a Sra. Doutora refocou várias questões que são o núcleo duro da Lei da Transparência, quando da sua apresentação inicial, trata fundamentalmente da titularidade, da gestão, dos meios de financiamento das entidades que prosseguem atividades na comunicação social, com vista, como é óbvio, a assegurar a liberdade, o pluralismo da expressão, a salvaguarda da independência editorial perante o poder político e o poder económico. Ora, nós entendemos que este tipo de estudos, como aqueles que evidenciou, são cruciais. São cruciais não só para uma radiografia do que é o setor dos mídias, em termos dos vários segmentos que existem nos mídias, o seu número, a sua dimensão, o seu perfil financeiro, o modelo de negócio que tem, o financiamento que tem, e fundamentalmente também são essenciais para melhor compreendermos os fenómenos de concentração de mídia e a sua independência, que esta é a grande questão que está em cima da mesa. Ora, os objetivos da regulação da ERC batem exatamente muito dentro destas questões. Por isso, de uma forma aberta, cordial, que entenda pegar nela conforme achar melhor para si, ou como se sentir mais confortável, eu gostava de fazer este cruzamento entre a sua atividade profissional e académica investigativa, que é o seu perfil, com o qual se candidata e que tem que estar de acordo minimamente com as atribuições da ERC, em particular com as competências do Conselho Regulador. Eu gostava de, neste cruzamento deste perfil, de lhe colocar algumas questões. Até porque a Sra. Doutora referiu há bocadinho, na sua exposição inicial, 2 ou 3 coisas das quais eu fui muito sensível. Falou de uma abertura da ERC, de uma melhor comunicação da ERC com o exterior, falou de uma coisa que eu achei bastante interessante, fóruns públicos e o sentido da comunidade, e que a ERC poderia ser um pilar neste domínio. Falou também de que a ERC tem um conhecimento que deve ser partilhado com outras instituições. E não indo mais longe de algumas notas que eu tomei acerca da sua intervenção inicial, eu acho muito interessante esta visão que tem de pôr uma ERC que, sem perder o seu caráter institucional, seja de alguma forma quebrada o institucionalismo e haja uma abertura à comunidade e uma abertura fundamentalmente àquilo que a Sra. Doutora há bocadinho designou por fóruns de participação e da comunidade. Eu penso que um dos grandes problemas é exatamente o não termos uma democracia que seja capaz de ser mais envolvente e mais participativa dos problemas que a afetam e que são o seu núcleo duro junto dos cidadãos. Por isso, nesse sentido, e a Sra. Doutora há um bocado referiu o contexto dos mídias digitais, eu gostava de lhe perguntar, e até com a sua experiência, se estas questões do pluralismo, do populismo, da transparência e da concentração dos mídias, à luz destes novos paradigmas que têm existido, como é que a Sra. Doutora, uma reflexão que já lhe disse, que pode tomá-la como quiser, geral, como é que se posiciona? E se tiver que escolher, eu preferia muito que me desse resposta à questão que colocou em cima da mesa. Como é possível a ERC tornar-se um órgão mais comunicativo, patrocinador de fóruns e que o seu conhecimento não fique só para a construção interna da ERC e do poder legislativo, de construção de iniciativas legislativas, mas seja um poder que se transborda e é capaz de ser mais comunicante. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento a Doutora Carla Isabel Agostinho Martins, candidata ao Conselho Regulador da ERC. Estamos, então, perante uma situação, no mínimo, bizarra. Ao que parece, o nome da Sra. Doutora foi proposto pelo PSD, que com alguma dificuldade em indicar nomes, mas indicou Vossa Excelência. Não me cabe tecer comentários sobre a forma como o PSD é gerido internamente, mas a verdade é que todos sabemos da proximidade de Vossa Excelência ao PS, ao Dr. Arons de Carvalho. Isto é, gostaria de voltar a ressalvar este ponto. A ERC, neste Estado, caminha para voltar a ser
a ERC de Sócrates. Lamentavelmente, o PS, pelos vistos, está a fazer esse favor. Sem pôr em causa o currículo ou a competência de Vossa Excelência, gostaria de questioná-la se não se sente minimamente incomodada ou que opinião tem sobre ser alguém da área do Partido Socialista a ser nomeada pelo PSD. É que, segundo consta, a indicação do seu nome partiu do líder parlamentar social-democrata e causou mal-estar interno dentro do próprio partido. Tal como já questionada a anterior candidata, estamos perante 3 de 4 nomes indicados ao órgão de topo de uma entidade reguladora que são funcionários da Casa, entre aspas. Na sua opinião, não observa qualquer tipo de problema? Noutro aspecto, temos observado que os órgãos que deveriam ser independentes e fiscalizadores, como por exemplo este ao qual Vossa Excelência se candidata, mas também o Conselho Geral Independente da RTP, são e estão cada vez mais politizados. Na sua opinião, em Portugal, será o quarto poder livre e isento ou cada vez mais controlado pelos partidos do sistema? Podem os cidadãos confiar nas instituições quando entidades reguladoras são controladas pela elite política? Termino desejando-lhe, caso seja eleita, um mandato profícuo e isento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhores deputados. Dizer que foram designados, como sabemos, 4 nomes para o Conselho Regulador da entidade reguladora da comunicação social, de forma concertada pelo PS e pelo PSD, que estão longe de manter o nível curricular dos recentes nomes que passaram por este órgão. Nenhum deles exerceu, por exemplo, responsabilidades de relevo em funções industriais, em claro contraste com aquilo que vem ocorrendo nos últimos anos. Basta, por exemplo, lembrar o anterior elenco que iniciou funções em 2017, nos quais constavam nomes como Mário Mesquita, que, entretanto, infelizmente faleceu, que foi antigo diretor do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa, ou então de Francisco Azevedo e Silva, que exerceu funções como diretor de informações da TVI e foi também diretor adjunto do Diário de Notícias. Espantosamente, 3 dos 4 nomes que são propostos agora para o Conselho Regulador são funcionários da atual entidade reguladora, o que acentua aqui o caráter endogâmico desta instituição e de modo inaceitável para a iniciativa liberal. Um quarto elemento que não emana da própria ERC, mas é membro do Conselho Geral Independente da RTP e aparentemente, no nosso entender, haverá aqui um impedimento legal em transitar de um órgão para outro sem um período de intervalo mínimo. Acresce, e depois analisando os próprios currículos que foram apresentados à 12ª Comissão, que existe aqui uma falta de experiência jornalística das 4 personalidades que são indicadas pelos 2 maiores partidos. Acresce também o facto que lamentamos profundamente os nomes agora postos à votação virem a ser apresentados 6 meses após a data que devia ter ocorrido. Pelos motivos que são enunciados e pelo respeito que nos merece a atividade jornalística, enquanto quarto poder e enquanto pedra basilar do Estado de Direito Democrático e da democracia, não podemos acompanhar os nomes que são propostos pelos 2 maiores partidos com representação parlamentar, mas cabe-nos ainda fazer algumas perguntas no âmbito das nossas funções, desde logo à doutora Carla Martins, perguntar se no seu currículo diz que foi jornalista profissional de 1999 a 2020. No entanto, também especifica que no mesmo período exerceu relações públicas no Gabinete de Relações Públicas do Instituto da Comunicação Social entre 1999 e 2000, foi consultora do Instituto da Comunicação Social em 2001 e 2002 e assessora da Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, em 2015. Além de quadro da ERC desde 2006. Perguntar única e exclusivamente se considera que estas atividades não serão incompatíveis com o exercício do jornalismo profissional. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Chegamos ao fim dos grupos parlamentares presentes. Vamos devolver a palavra à doutora Carla Isabel Agostinho Martins para, apelando à sua capacidade de síntese,
tentar responder a todas as questões que lhe foram colocadas nos próximos 5 minutos, voltando a repetir que não irei olhar para o relógio tão cedo. Sra. Doutora, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada às intervenções das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Vou tentar, então, manter aqui o meu poder de síntese relativamente às várias questões que foram colocadas e vou tentando seguir a ordem pela qual elas foram colocadas. Relativamente ao senhor deputado Guilherme Almeida, eu creio que sim, respondendo à questão que colocou, se existe um desfazamento entre a velocidade, as características, a estrutura e a velocidade a que está a transformar-se a realidade mediática e o quadro legal nacional, parece-me evidente que existe este desfazamento. A lei setorial ou as leis setoriais ainda assim são diferenciadas, estamos a falar da lei da imprensa, que é de 1999, da lei da televisão e dos serviços audiovisuais a pedido, cuja última revisão foi no ano 2000, e da lei da rádio, que data do ano de 2010 e que, entretanto, foi objeto de atualizações. Relativamente àquilo que é o maior desfazamento, parece evidente que o maior desfazamento é a lei de imprensa, que é aplicada, claramente, é concebida a pensar num referente que é uma realidade ainda analógica e, entretanto, nós hoje estamos a viver não só numa realidade que se transfere galopantemente para o digital, como, mais do que estar no digital, é uma realidade híbrida, em que estamos a falar daquilo que são meios de comunicação social, num sentido mais tradicional, com as características mais tradicionais, e também grandes plataformas online, as chamadas Big Tech, os intermediários, os novos gatekeepers, e que, no fundo, são também agentes-chave que condicionam o funcionamento dos meios de comunicação social. Olhando especificamente para os meios de comunicação social, há que salientar o seu caráter convergência, ou seja, no sentido em que tanto a produção como a distribuição, como o acesso aos meios de comunicação social é cada vez mais em multiplataforma, em multicanal, é uma realidade de distribuição e de acesso convergente, e isso não torna mais desfasado o enquadramento legislativo que temos ao nosso dispor, e por isso que me parece urgente que haja aqui uma reflexão de conjunto sobre as leis setoriais e, em concreto, parece-me urgente que haja uma revisão da lei de imprensa de forma a que ela consiga abarcar as realidades do digital. Só para lembrar que a ERC regula mais de 2.000 órgãos de comunicação social, sendo que destes mais de 2.000 órgãos de comunicação social, mais de 1.700 são publicações periódicas. Portanto, isto tem um impacto direto, diário, no funcionamento, no trabalho da ERC. Portanto, respondendo à questão do desfazamento, parece-me que é evidente que terá de haver aqui uma reflexão sobre as leis setoriais e talvez uma harmonização para conseguir abarcar melhor esta realidade mediática que se transfere para o digital, assim como os públicos também se transferem para o digital. Parece-me que o trabalho da ERC tenta comunicar-se, por vezes é difícil, a sua relevância é difícil que ele tenha, enfim, mais destaque junto de diferentes instâncias. No meu trabalho, ou na minha atuação em particular, tento sempre enaltecer o trabalho da ERC em diferentes sedes e concordo plenamente que os estudos da ERC tenham um caráter mais prospectivo. Ainda recentemente, na minha equipa, estamos a finalizar um estudo sobre a sustentabilidade dos média, que tem precisamente esse caráter prospectivo, tanto quanto é possível ser prospectivo numa realidade que está a mudar diariamente. Ainda assim, este é um estudo que conta, talvez aqui respondendo um pouco também à questão de como é que se consegue promover uma maior abertura para o exterior, sem ser só o caráter institucionalista. Eu devo referir que este estudo contou com entrevistas a agentes-chave do setor, inclusivamente a uma grande plataforma digital, um motor de busca que está sediado em Portugal, e, portanto, parece-me que é este o trabalho que tem que ser feito, recolher os inputs, recolher os contributos, manter estas pontes, estas ligações com diferentes organismos, tanto seja no setor, como depois também estamos a falar
de outras sedes, como a sede académica, as escolas, a ERC faz um trabalho muito interessante, por vezes talvez um bocado invisível, mas faz um trabalho muito interessante de literacia com escolas, com alunos e alunas de diferentes idades e parece-me que, sem dúvida alguma, é um caminho, uma abordagem a reforçar, a intensificar e mesmo aproveitando os órgãos que são representados no seu Conselho Consultivo, aproveitar os seus contributos, os seus comentários, as suas ideias e isso também depois acabar por ser refletido na definição das linhas estratégicas e nas linhas de atuação da ERC. Relativamente ao quadro relatório, só para, enfim, fechar aqui este ponto, devo salientar ao mesmo tempo a grande reformulação que o quadro legislativo europeu está a sofrer neste momento a nível da regulação das plataformas e especificamente a nível da regulação dos órgãos de comunicação social. É uma legislação que pode atuar ou pode ter uma influência tanto direta como indiretamente sobre o funcionamento dos média e basta apenas referir aqui mais recentemente a revisão da diretiva dos serviços de comunicação social audiovisuais com importantes alterações até a nível do âmbito de intervenção regulatória, estendendo-a às plataformas de partilha de vídeos, mas depois também o Digital Service Act, que é uma lei horizontal e que também obviamente vai ter impacto sobre o funcionamento dos meios de comunicação social e com áreas importantes de atuação, de controle, de combate a conteúdos que são considerados nocivos para a sociedade e, nomeadamente, conteúdos de desinformação e conteúdos que podemos designar como de discurso de ódio. Obviamente, também devo referir aqui a Diretiva dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, que foi recentemente transposta para o ordenamento jurídico português e que vai ter aqui também uma possibilidade de remuneração pela utilização online de conteúdos de editores, criados por editores. Parece-me que desse ponto de vista aqui uma boa notícia e um impacto que pode ser também favorável, positivo para o setor. Obviamente que o European Media Service Act, o EMFA, que está agora a ser negociado, está a ser discutido a nível europeu e que se aplica claramente aos meios de comunicação social, é outra da legislação que vai ter um importante impacto. Isto para dizer que, para sintetizar, o quadro legislativo europeu claramente está em grande transformação e, obviamente, que isto só pode aproveitar também o quadro legislativo nacional para o adequar melhor à realidade mediática que temos. Os meios e recursos da ERC serão adequados àquilo que for definido como a sua missão. A ERC tem neste momento 87 colaboradores e tem, obviamente, sempre muito trabalho, porque as suas competências e atribuições são vastas, como aliás se pode ver pela consulta do relatório de regulação e, inclusive, nos últimos anos foram adicionadas novas competências. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Rosário Gamboa, sendo muitas, eu então iria focar nas questões relacionadas com a concentração para dizer que a atuação da ERC em matéria de concentração no que diz respeito à rádio e à televisão, portanto, numa lógica monomídia estabilizada pela própria lei da rádio e pela própria lei da televisão. No entanto, quando estamos a falar de operações de maior envergadura, operações multimídia, o regulador atua por impulso da notificação da autoridade da concorrência, tendo que se pronunciar no caso dessas grandes operações. Parece-me que, proativamente, e esta é a área em que eu também trabalho, é uma área muito analítica, a área da transparência dos mídias é uma área que eu também considero fundamental e é bastante consensual também, parece-me que se tornou consensual. Aliás, foi uma lei aprovada por unanimidade na Assembleia da República em 2015 e relativamente àquilo que são as aplicações, àquilo que pode ser a inovação da aplicação desta lei na abordagem regulatória, uma das aplicações pode ser precisamente essa de melhorar a análise daquilo que são níveis do pluralismo e também a definição, obviamente, de mercados, está ligado, mas a ERC não está propriamente concentrada na definição de mercados, mas está muito focada na defesa do pluralismo. E desse ponto de vista, penso que pode criar ferramentas analíticas por si, de observação, de monitorização de níveis de concentração, considerando que
a concentração e a análise da concentração não pode deixar de fora o digital. Portanto, tem que começar a abarcar também a realidade digital. Não podemos ter só uma lógica conservadora e tradicional daquilo que são a concentração de mercados. Necessariamente, o ambiente digital, os meios digitais têm que ser considerados nesta análise dos níveis de concentração. Aliás, eu lembro um recente estudo que foi feito pelo regulador britânico, o Office of Communications, que precisamente já tenta fazer essa abordagem do pluralismo, incluindo a realidade das plataformas. Enfim, o enquadramento institucional legislativo é outro, mas de qualquer forma já tem esse enfoque, inclusivamente procurando dar instrumentos informativos aos utilizadores destas plataformas que muitas vezes até desconhecem que existem algoritmos de recomendação para os conteúdos que visualizam nestas plataformas e, portanto, há aqui, de facto, um trabalho que já é feito, enfim, por outros reguladores e que também nos pode servir de referência, não é, para este trabalho de análise da concentração. De resto, dizer que nós realizamos anualmente, penso que é um estudo que já é um estudo de referência, um estudo de análise económica ou financeira e que realmente mostra, a nível dos ativos, das receitas, dos rendimentos dos meios de comunicação social, mostra que de facto existe aqui algum nível de concentração dessas receitas e, portanto, obviamente que é uma monitorização que vamos continuando a fazer, isto por contraste com outros meios de comunicação que têm muita dificuldade não só em fazer o caminho para o digital, mas também a conseguir recolher as receitas suficientes para manter a sua atividade, muitas vezes em geografias que estão mais distantes, mais desertificadas e, portanto, onde se aplica aqui plenamente esta ideia dos desertos noticiosos e, obviamente, que essa é uma realidade que também procuramos abarcar aqui, quando falamos dos níveis de concentração, mas também das possibilidades de recolha de receitas para sustentar a atividade de comunicação social. Não obstante depois haver aqui a possibilidade de continuar a haver um debate sobre estas matérias, mas iria, para também não abusar do tempo e da tolerância do Sr. Presidente e dos Srs. e Senhoras Deputadas, gostaria de responder ao Sr. Deputado do Chega, Jorge Galveias, Sr. Deputado. Essas referências que têm vindo a público recentemente, posso garantir-lhe que elas me surpreenderam. Devo dizer, aliás, que fiquei de tal maneira, achei-as tão absurdas, que eu, pelo menos, achei que estavam a falar de outra pessoa, que me estavam a confundir com outra pessoa. Aquilo que eu posso afirmar em termos de currículo, em termos de percurso, é aquilo que o Sr. Deputado tem acesso no currículo que lhe foi distribuído e que é um currículo com quase 30 anos na área da comunicação e do jornalismo, em que eu trabalhei sobretudo numa vertente técnica e numa vertente académica. Tive a felicidade, posso lhe dizer, e tenho a felicidade, de trabalhar com pessoas de alto nível, de diferentes quadrantes políticos, embora para mim essa não fosse a variável fundamental, com grande conhecimento, com grande experiência e com os quais aprendi muito e com os quais tive a felicidade de partilhar vários projetos profissionais. E estou aqui a referir dentro da ERC, mas também fora da ERC, porque o meu percurso não se define a ser funcionária da ERC, como que sou, com muito orgulho, há quase 17 anos, mas ao mesmo tempo tentando sempre trazer um aporte a nível da investigação, a nível do ensino, para o meu trabalho e para o meu pensamento sobre a regulação. Portanto, para sintetizar, não me revejo nesses boatos, nesses rumores que são fabricados, e, como lhe digo, fiquei inclusivamente surpreendida com essas referências. Quanto a serem 3 pessoas da casa, e aqui também respondendo à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, eu não posso, obviamente, posso falar sobre o meu caso e da minha indicação, não poderei, obviamente, estar a comentar a indicação de outras 2 pessoas da ERC, embora não me reveja muito nessa ideia do caráter endogâmico da liderança, ou da possível liderança da ERC, caso obviamente seja essa a votação e o sentido de decisão do Parlamento. Relativamente às outras 2 pessoas que foram indicadas da ERC, o que posso dizer é que são pessoas pelas quais eu tenho estima pessoal e que me parecem também conhecedoras do setor e da regulação. E, portanto, é isso que eu tenho a responder relativamente a esse ponto que foi suscitado. Relativamente, e agora para concluir,
Respondendo também à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, eu como jornalista, ao longo de vários anos, e que depois deixei de o ser, como jornalista eu conheço bem o Estatuto do Jornalista e conheço bem o artigo das incompatibilidades sobre a atividade jornalística. Provavelmente aí houve um traçar de um lapso temporal, de um período temporal em que eu tive carteira profissional de jornalista, não estive a indicar interrompida de X a X, interrompida de X a X, mas posso-lhe dizer que, enquanto estive a realizar atividades de assessoria, não desempenhei qualquer atividade jornalística, precisamente porque conheço essa incompatibilidade. Quando entrei para a ERC, a única atividade, enfim, jornalística que desempenhei, se é que se poderá chamar atividade jornalística, foi já dentro das minhas investigações, das minhas pesquisas, fazendo entrevistas e artigos de fundo sobre temas especializados e, portanto, considerei que dessa maneira, como autora, como investigadora, não belisquei aquilo que são o regime de incompatibilidades sobre a atividade jornalística que conheço e que, obviamente, respeito. Do ponto de vista da ERC, também existe aqui, em termos do funcionamento interno, existe aqui um desaconselhar dos seus funcionários para que desempenhem atividades jornalísticas, precisamente porque isso depois poderia colocar o trabalho que resulta dessa atividade jornalística sob a própria alçada do regulador, o que seria, enfim, uma situação um pouco estranha e, portanto, a minha atividade jornalística desde então reservou-se a essas entrevistas e reportagens ou artigos mais especializados, sempre na área da comunicação, dos média e do jornalismo. Muito obrigada pela sua paciência. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a forma como tentou responder a todas as questões que lhe foram colocadas por todos os grupos parlamentares. Doutora Carla Isabel Agostinho Martins, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Caso seja eleita no dia 30, desejo-lhe, antes de mais, agradecer a sua disponibilidade para o exercício deste cargo público, desta missão pública, e caso seja eleita no dia 30, desejo-lhe todos os sucessos na sua missão, que são também os sucessos da comunicação social e da liberdade de expressão no país. Muito obrigado pela sua presença. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer pausa de 1 minuto e meio, voltamos a seguir.